Just so they can pronounce your name correctly. Ryan, or Ryan. Ryan. É Right. Ryan. Right. Vino Ro. Because in Portuguese, the R like that is an H sound. Ryan. Ryan. Okay, gotcha. Yeah. That's good. Well, here. Great to be with y'all this morning. I wanted to take just a few minutes to do a little bit of recap from last class. Muito bom estar com você amanhã. Vamos gastar uns minutinhos só para fazer uma retrospectiva aqui. If you could open up quickly to John's Gospel, and we'll look at the first 5 verses of chapter 1. Vamos ao Evangelho de João de novo, capítulo 1. Meus versículos rapidinho aqui. We didn't get a chance to really, because of time, we ran out of time. We didn't get a chance to kind of walk back through this. And I just wanted to make a few points before we get to our writing assignments today. E nós não tivemos muito tempo para ver todos os detalhes aqui. Tem duas observações que eu queria fazer antes da gente entrar nos nossos trabalhos escritos de hoje. Thank you. So everybody looking at John chapter 1. Vendo aí João capítulo 1. We know that the Greek word logos A gente sabe que a grega logos is the word, for in English word, or in Portuguese verbum. Is that correct? Verbo. Yeah. Logos é traduzido em português em inglês como palavra, em português como verbo, é isso? Yes. I just want to reiterate the importance of this word. Eu só quero reafirmar a importância dessa palavra. It has an elasticity, a kind of a double meaning. Ela tem uma elasticidade, né? Quase um sentido duplo. Yeah. For the Hellenistics and the Greeks, it was the meaning of principle or reason. Para os gregos helenistas, era o princípio da razão, do raciocínio. For the Jews, of course, the Logos was reference to wisdom. Antes dos judeus, o logos é referência à sabedoria. And one of the about kind of the unreachable nature of the Logos. E há uma natureza inalcançável, como assim dizer, do logos. Is that in the incarnation, the Logos has come to humanity. Essa inalcançabilidade, ela aparece na encarnação. Né? And the Apostle John really used this word Logos to indicate 3 key things about Jesus Christ. E o apóstolo João, ele usou 3 coisas chaves para falar de Jesus Cristo. First of all, his pre-existence. Primeira coisa, sua pré-existência. Again, as the word Jesus Christ, God the Son, he has existed forever. Então, como Deus o Filho existiu, he is co-eternal with God the Father and the Spirit. Ele é coeterno com Deus o Pai e o Espírito. So the Logos speaks to the pre-existence of Christ. Então, Logos fala a respeito da pré-existência de Cristo. It also indicates the personal relationship that Christ has with God the Father. Ele também indica o relacionamento pessoal que Cristo tem com Deus. Jesus is the communication, the articulation of God the Father. Jesus é a comunicação, a articulação de Deus o Pai. Articulação verbal. Mm-hmm. So through Christ, we can know that God the Father wants to be with us and that he wants to reveal life to us.
Então, através de Cristo, nós podemos saber que Deus, o Pai, quer estar conosco, e através de Cristo, o Pai pode revelar a vida para nós. So the Logos speaks to the pre-existence of Christ, his special personal relationship with God the Father, and thirdly, Então, em terceiro lugar, em primeiro lugar, ele fala sobre a pré-existência de Cristo, segundo, relacionamento com Deus, o Pai, e em terceiro lugar, it speaks to his position. fala a respeito da sua posição. Jesus is co-equal, Jesus é co-igual, né? co-eternal, Co-eterno, co-existent, coexistente and consubstantial. e consubstancial. Se eu estiver traduzindo errado, Claudio, me ajuda aí. With God the Father. Com Deus o Pai. As we'll see today, that word consubstantial Como a gente vai ver hoje, a palavra it's consubstantial you're talking, right? yeah, Consubstancial. with substance, consubstantial. Yeah. Yeah. Substancial. I'm just translating like that. Consubstancial. Mm. It speaks to the truth that Christ is of the same essence of God the Father. Ele fala sobre a verdade que Cristo é da mesma substância que Deus o Pai. Only the other members of the Godhead, God the Son and God the Spirit, share in the essence of God the Father. É só o Pai, o Filho, só o Filho just you say Father, Son, and the Spirit, they share a substance. The three of them. Right. Yes, sir. Só então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles compartilham da mesma substância. So I just wanted to draw your attention once again to the Christological of John 5. Eu quero só chamar a atenção de novo para a Cristologia de João 1:5. Yeah. And so with that, I want to go ahead and move into our writing assignments and have some dialogue from that. Our first question was, what is Docetism and what is its connection to Gnosticism? Então, com isso, eu quero ir agora para o nosso trabalho escrito, que vocês fizeram hoje. E a primeira pergunta é o que é docetismo e gnosticismo? So if we could have a volunteer read their answer to question one, that would be great. Alguém, eu quero um voluntário, então, para responder a pergunta. Question one? Is that what it said? Question number one? Yes, sir. Quem pode ser voluntário? Pastor Jaime, professor, o que é docetismo What e is qual a sua ligação docetism? com o gnosticismo? And what is Docetismo, connection with Gnosticism? Mhm. o Docetism termo usado para referir-se a uma perspectiva teológica de alguns na igreja primitiva, it's a term used to refer to a theological perspective of a certain group in the early church. que consideravam que os sofrimentos e os aspectos humanos de Cristo eram imaginários ou aparentes. They would consider Jesus' sufferings to be unimaginable and just apparent. Aparentes, né? Era inimaginável, ou imaginável e aparente. Ou aparentes, ao invés de serem Exactly. parte de Manageable uma or encarnação apparent. verdadeira. Repete isso para mim, pastor. E se puder botar no chat, ajuda. Ah, Então, tá. É porque eu estou sem o computador aqui, estou no celular. Então, eu vou falar de novo. Só a última frase. É porque eles pensavam que o sofrimento, os aspectos humanos eram imaginários So ou they thought aparentes. the human aspects were imaginary and apparent. Em vez de ser parte de uma encarnação verdadeira. And they would say that that was not part of a real incarnation. E a tese
desses docetas, né, a tese dos docetas, So era de que se, the Cetas, they call in the group, the Docetists. Mm-hmm. se Cristo sofreu, ele não era divino. That if Christ suffered, he was not divine. E se ele era Deus, não poderia sofrer. And if he was God, he could not suffer. Então, a gente percebe que aquilo que Paulo fala em alguns textos estava sofrendo ataques, né, desses docetas. So we can see that some Pauline texts were under attack by the Docetists. Docetists. É. Did I say right? Docetists. Yes. Então, Yeah. o pensamento dos docetas se tornou parte integrante daqueles gnósticos. So that kind of thinking became the Docetic thinking was taken over by the Gnostics too. Que consideravam Jesus como um mensageiro como que alienígena. They considered Jesus to be like a messenger, almost like an alien. Este Jesus veio para despertar os gnósticos para o seu destino fora do âmbito da criação. That Jesus came to bring light to the Gnostic to the perspectives or the reality outside creation. Resumindo aqui. Então, eles professavam a ideia, os docetas professavam a ideia de que o corpo físico de Cristo era uma ilusão. The Docetists, they professed, they believed that the Jesus body was just an illusion. E, consequentemente, Jesus não morreu verdadeiramente no Calvário. Therefore, Jesus really, he did really not die in the Calvary. E a gente pode ver na Bíblia, né, João, ele faz questão de refutar essa doutrina. So John, quando ele in the enfatiza, Bible, he refuted that doctrine. Quando João enfatiza que o Verbo se fez carne. When he emphasizes that the Logos became flesh. Aprendemos que ele teve um corpo físico, não era aparência. We learn with that Jesus had a physical body that was not just appearance. A questão da ligação com o gnosticismo, que o gnosticismo ensinava que a matéria é má, então Jesus não poderia ter vindo em carne, né? E os docetas eram essa mesma ideia. Gnosticism will teach that God could not have could not have turned himself into flesh because the flesh was bad. So it was evil, was not good. So God would not make himself man because of that. Isso, pastor. That's it. Resumi, estava comprido. Summarizing. Very good. Wesley put his notes on the chat too. Yeah, I saw that. Yeah, I read through it. In English, huh? That's advanced. I like that. Eu gostei, eu acho que em inglês aí tá bom. Isso aí. É o Google Tradutor, não foi eu que escrevi, não. Google Translate, he's saying. Yeah, we've got Google Translate available, so we can do that too. Amen. So I'd like to hear some more comments about the impact of Docetism and its relationship to early Gnosticism. Então, eu gostaria de ouvir mais uns comentários sobre o docetismo e o impacto dele em gnosticismo. Algum diabético aí para falar do docetismo? I just made a joke. I say any diabetic because doce
In Portuguese, it's sweet. So any that to talk about docetismo. Você foi longe aí com zero cal, hein? They did have a little too much sugar, so they probably were diabetic. Eles tinham muito açúcar, né? Então deviam ser diabéticos mesmo. Sugary. É uma aparência, pastor. Ô, Marcos, fala aí, Marcos. Marcos it's a good theologian. That's good. Yeah. Some other thoughts on docetism and Gnosticism in general. Algum outro pensamento, Marcos, de docetismo e gnosticismo em geral? Eu quero ouvir o docetismo, eu quero ver o sotaque aí, falar docetismo. Não tá conseguindo o microfone. Quem vai, gente? Mais um aí, Ricardo, Paulos, Jamildo, Vou postar o meu lá, então. Luiz, vai, Então Luiz. vai. Só ia fazer uns comentários, né? Que Let's make some o comments. meu vai bater quando o pastor Ivan, praticamente é a mesma coisa. Mine is- Mas tem a questão ali que você vê em cartas ali, né, tipo Colossenses, né? Como esse problema Paulo, né? Tá batendo nele aí, tá defendendo a questão, né? E So resolver we esse see problema some com ele, letters, claro. we've seen some letters like Paul's Colossians, letters to Colossians, that Paul was addressing that. Além de João também nas cartas, né? Parece que ele The lida letter com to esses dois John, problemas aí diretamente. and he addressed that directly. E o próprio evangelho, né? Parece que também foi uma motivação por João escrever, né? And even the Gospel of John, it seems that might have been a motivation for him to write that. Eu estava falando com o pastor Jário que parece que essas duas foram a base para todas as outras heresias que vieram depois, tipo, abriu a porta para isso mesmo, que ganhou força. And this seems to be like the mother of all heresies that opened the door for all the others that follow. Algumas que a gente tem problema até hoje, tipo, é a base, por exemplo, das testemunhas de Jeová, né? Do And entendimento deles, né? we have that like in Jehovah Witnesses, the way they understand. I think that might be the basis for that. Jehovah Witnesses is more like Arian, no? Yes. Yeah. Definitely Arian in nature. So the Docetists struggled more with seeing Jesus as fully human. They wanted to maintain his Godhead, but not his humanity. O testemunho de Jeová é mais arianismo, arianismo, né? O docetismo tem dificuldade. They have difficulty seeing Jesus as the Godhead. That's what you said. Yeah. Yes. As part of the Godhead. Yeah. Então, os docetistas têm dificuldade de ver Jesus como parte da divindade. Oh, I'm sorry. I mean, I meant that they struggled with his humanity. They saw him God, but they were wondering how is it that God can be encapsulated in a human being? Desculpem, eu falei errado. Eles têm dificuldade, os docetistas, em ver como que eles veem Jesus como Deus, mas têm dificuldade de ver a parte humana dele, né? Como é que ele seria né, parte disso. That's why they kind of came up with these different explanations that Jesus is a phantasm, he's an alien, he's merely a messenger or something like that. Então, eles têm essa tendência a ver Jesus como um alienígena, alguém do outro lado, assim, né, diferente. He's the original hologram preacher. So Ele seria o pastor holográfico, né? Holograma. Good thoughts. What else? Quem mais? A igreja de Colossos, ali, que Paulo escreve ali para os Colossos, defendendo justamente contra esse docetismo, também gnosticismo e um pouco do judaísmo, né? Tudo junto ali. Fala de novo. Docetismo, gnosticismo. O docetismo e o gnosticismo é muito
combatido por Paulo na carta aos Colossos. So Paul fights that in the letter of Colossians, both Docetism and Gnosticism. Okay. O gnosticismo, ele é um sistema de pensamentos filosóficos, né? E esse sistema de pensamento Gnosticism is a philosophic system. e é importante, eu penso que é importante a gente fazer uma divisão entre o sistema de pensamento filosófico pagão e o sistema de pensamento filosófico cristão. So it's kind of necessary to make a difference between the pagan philosophic system and the Christian philosophical system. O gnosticismo ele vem daqueles períodos ali da Grécia Antiga, que começa com a cosmogonia, cosmologia, So the antropologia, né? origins of Gnosticism might trace back to Greek. A filosofia grega, você falou? Isso, até chegar na cosmopolita. Greek philosophy. Quais são as três palavras? Repete aí para mim. Starting with Cosmogonia, cosmologia, né? São os períodos. cosmogonia, cosmologia, cosmology É o and período, o cosmopolitan. período, isso, o período antropológico ali do Sócrates, do Platão e Aristóteles, né? So the Greek period between Socrates and Aristotle. Aí vem o período cosmopolita que vai dar essa origem, como nós mais conhecemos hoje, do pensamento gnóstico. and the cosmopolitan will kind of provide the means for the Gnostic reasoning. E aí, quando Cristo vem, que ele cumpre ali as promessas e morre e ressuscita, aí nós temos um certo secularismo dentro daquele primeiro século já. So we see some secularism inside in the first century already. Aí vem o Cerinto, né? Que assim, a história diz que foi até contemporâneo do final da vida ali de João. Cerinto. Ele foi contemporâneo, né, historicamente. So Cerinto was someone that was contemporary to John, and so later in his life. E ele foi responsável em construir essa variação aí chamada docetismo. And he was the one responsible to build that variation called Docetism. No qual tinha como objetivo realmente interpretar o cristianismo e Cristo à luz do gnosticismo antigo. So he had the goal to interpret Christianism in the light of Gnosticism. E qual que era antigo o quê? Judaísmo antigo, você falou? No gnosticismo antigo. Oh, in the old Gnosticism. Aí ele fez uma reinterpretação da lei judaica, do Antigo Testamento, até chegar em Cristo. So he made a interpretation of the old Judaism law until he gets to Christ. Aí onde ele afirmava que é impossível Yahvé ter se transformado em carne, porque a carne é má. So he was the one that said that it was impossible for Yahweh to transform himself in flesh because the flesh is evil. Aí ele faz a diferença entre o Jesus e o Cristo. So he makes a distinction between Jesus and Christ. Dentro do próprio docetismo existe uma variação de compreensão onde o Cristo incorporou no Jesus. So even inside Docetism, there are variables and where Jesus incorporated Christ. Jesus incorporou Cristo ou vice-versa que você falou. Isso. E o Cerinto dizia que foi no batismo.
And Cerinto would say that wasn't baptism. I'm saying right, Cerinto? Eu não sei como é que fala Cerinto em inglês, então. Por isso que João vai dizer que quem nega Jesus, né, encarna. Aí era um combate frontal com o docetismo ali. So that's why John will say that whoever denies that Jesus came in flesh, that was a frontal comeback to docetism. É isso. Yep. And Vai- we vai- will get First John a little bit later. That's absolutely correct. A gente vai lidar com 1 João um pouquinho depois. What surprises me is like when you do New Testament stuff, First John or even Pauline letters like Colossians, everybody's so encyclopedic about talking about Gnosticism, like a very solid heresy. O que me surpreende é quando é esse bloco, todo mundo fala de gnosticismo quando fala em 1 João, Colossenses, or and I think Paul made a better job, presenting Gnosticism as part of Judaism. Eu acho que o Paulo fez um trabalho melhor aí de mostrar como o gnosticismo tem origens judaicas. Se vocês lerem Colossenses, o 1 João, ele estava lutando contra os judeus mesmo. It's very clear that John and Paul, he was fighting Judaism. And the roots of Judaism, Zoroastrianism and Parsi, beliefs, e a origem do judaísmo no zoroastrianismo e farisaico, nesse judaísmo, é muito mais relacionado a gnosticismo que as pessoas pensam. It's very close related to Gnosticism, or whatever it was, because actually Gnosticism will be identified as a real heresy in the second, third century. O gnosticismo vai ser identificado mesmo no segundo e terceiro século. Então aqui, né, Paulo, a gente tá no Novo Testamento, a gente está vendo elementos judaicos mesmo. E farisaicos até, né? Zoroastrianismo que veio da Babilônia, muita coisa também. So here we are really seeing a lot of Judaism that has that element and comes from the Babylon and Zoroastrianism and all that. So anyways, it's very complex. It is. They're very esoteric and mystical. É bem complexo, é bem esotérico e místico. And I think that's part of the attraction to Gnosticism in general. Essa é a atração de gnosticismo, né? De uma maneira geral. It can be promoted as this highly intellectual system that can only be figured out by a few. Ele parece ser essa coisa sofisticada, intelectual, espiritual, que só pode ser percebida por alguns. That's Colossians. That's what Paul is saying. Don't believe that. I had a few thoughts as y'all were talking. I think you guys made some great points. Eu tive alguns pensamentos quando vocês estavam falando. Acho que vocês fizeram uns pontos muito bons aqui. Why is it that in the first and second century and following, it was easier for people to see Jesus as God, but not man? Por que no primeiro, segundo, terceiro século era mais fácil ver Jesus como Deus e não como homem? What's going on historically, and what's kind of the mindset of most human beings regarding the supernatural? O que estava acontecendo e que os seres humanos, né, o que eles queriam, qual era a relação com o sobrenatural? O que estava acontecendo nessa época? Can you clarify a little bit better the question? I think. Sure. Yeah. Why is it more likely, like compare human beings with today? They struggle with seeing Jesus as God, but they understand he was a man. Vamos lá. Então, pensando nos dias de hoje, as pessoas não têm dificuldade de ver Jesus como homem, mas têm dificuldade de ver Jesus como Deus. Na época era o contrário. Por que isso aconteceu naquela época? In the first couple of centuries, it was the opposite. There were many people like the Docetists, not all, but many Docetics who
wanted to see and maintain the deity of Jesus, but they struggle with his humanity. Why is that? Então, por que no primeiro e no segundo século, né, nesses movimentos docéticos aí, as pessoas não tinham dificuldade de vê-lo como Deus, mas tinham dificuldade de aceitá-lo como homem? Let's discuss. Eu, Vamos discutir aí, eu, quem acha? eu acredito, assim, eu acredito que o, o- as coisas benéficas para a humanidade, ela veio do judaísmo, né? Jesus falou para a mulher no poço, a salvação vem dos judeus, So I believe that a lot of good things came out of Judaism, like Jesus told the Samaritan women, salvation comes from the Jews, mas os maléficos também, but also the evil things too. porque eu penso que a origem daquilo que se desdobrou depois no docetismo e gnosticismo cristão Because the origin of that, would become Docetism and Gnosticism, vieram dos judeus. Os judeus começaram a refutar Jesus. it all came from the refutation or refusal of Jesus, Como esse que não poderia ser a encarnação de Yahvé. as the one that could not be the incarnation of Yahweh. Tanto é que o Cerinto, ele é apaixonado, ele era, né, apaixonado com a lei judaica. Uh, just refer that again. Cerinto was very in love by the Jewish law. E Was por isso ele tentou dar uma nova roupagem para aquilo que os judeus já diziam. so he tried to do an update or contextualize Judaism in that. Aí quando a gente entra para o primeiro, segundo século, aí vai vir aquilo que é o gnosticismo cristão, vai se desenvolver principalmente por Plotino, né? So we'll see what will become, Gnosticism in the first and the second century and following. By Plotino, você falou? Isso. By Plotino. Are you talking? I don't know if the professor's talking about the secular world, like Greek thought, or é isso? Eu não sei se o professor está falando do pensamento grego. I don't know if they got your point well. Você entendeu a pergunta? I'm not asking the question well. No, I'm not. You asking. I'm just maybe some better clue. More clarification. Why is there more resistance to the supernatural today in today's time versus in Jesus's time? Então, por que existe mais resistência pro sobrenatural hoje do que no tempo de Jesus? Eu acredito que hoje o sobrenatural está muito ligado né, a conceitos morais que o contemporâneo rejeita. Não tem nada, não há problema você ter uma pessoa que foi alguém que teve boas ideias, um libertário, mas há um problema contra os conceitos morais que essa pessoa traz, né, e transcendentes. So today we have a Eles- problem with moral absolutes. So people have difficulties making that connection or reference from above that it's absolute moral truth. But in the past, Robson, no passado, like, qual é a diferença? No passado era a influência, eu creio que a dificuldade deles, né, com Jesus sendo o próprio Deus, era a questão da filosofia grega, né, que até pelo docetismo que dizia que a carne era má. Então, como pode um Deus habitar em um corpo, né? A matéria é má. So it was Então, probably the Greek influence, and the concept, the Docetic thinking that the flesh was evil. Elenilson wants to say something too. Elenilson?
Pastor Jairo, em relação à dificuldade de aceitar a divindade de Cristo, né, no caso, aliás, de aceitar a, a humanidade de Cristo no passado, So the difficulty to accept God's humanity in the past. eu penso que a questão passa pelo monoteísmo, né, que era a base, então, da fé hebraica, judaica, né? I think the question goes through monotheism. That was the basis for Judaism back then. Em princípio, em certo nível, não havia a intenção entre os cristãos de um distanciamento entre o judaísmo e o cristianismo. So the first thought was not to have any kind of separation between Christianism and Judaism. Hoje o movimento, o pensamento é contrário. Today it's the opposite. A mentalidade do homem pós-moderno, ela é muito pragmática, utilitarista, imediatista. Ele tá com a mente distanciada do eterno. So today people are more pragmatic, they just want solutions for their problems, So Então, they are more distant from the spiritual things. então, nesse sentido, é mais atraente um Jesus mais próximo do homem, do humano, né? E não tão mais distante do divino, do eterno, mais próximo do humano, do imediato, So mais today atraente. it's more appealing to have a Jesus that is closer to humans, to the human being. É isso. Good. Bom, Yeah. What else? Any other comments? que mais? Yeah. There's a hand up from Edelson. Edilson. Te chamou de Eldilson, aí você já foi. Edson. Bom Edilson. dia. Pastor, Yes, sir. uma pergunta. Esse problema que foi resolvido nos concílios, ele não foi gerado por dois pontos. O sincretismo religioso favorecendo também o cristianismo e também Eu não consigo traduzir isso tudo. Só a pergunta tem que ser mais objetiva. He's asking a question that o sincretismo religioso favoreceu o cristianismo? That was resolved in the council. He's asking if this religious syncretism favored that. It was that syncretism that was happening. So he's asking a question. E esse sincretismo também não foi a causa desses problemas? So was not that syncretism was not the cause for all that? I think it's definitely a contributing factor, the desire to bring what is perceived as all the best ideas about God and theology and try to mash them together. So eu acho. Sir? Oh, I'm sorry, I was muted. Então eu acho que realmente tem a ver, né? O sincretismo com a tentativa de pegar todas as ideias e tentar resolvê-las juntas. Go ahead, Ryan. Yeah, I think it's a fine point. It's natural for us to be more inclusive with theology and not want to promote one right way and one right thinking regarding God. Eu acho que é meio a natureza, às vezes, da gente ser inclusivo, né? Em vez de falar de um caminho único, certo? It's demonstration of the sin nature. Isso é a natureza humana, talvez a gente tenha que falar aqui, né? De tentar resolver os problemas. Our minds are fallen, and so, as our brother who mentioned
moral absolutes. It's the same with absolute truth. We struggle in our sin nature and depravity to want to accept that. Então, a nossa natureza é caída, né? E a gente luta, né, contra essa natureza pecaminosa, né, e entender. E é uma dificuldade para a gente entender So, realmente Deus. so syncretism is pervasive because of a desire to want to be inclusive and not promote exclusive truth. E o sincretismo ele é inclusivo, por isso ele é pervasivo, né? E é ruim quando a gente... É uma tentativa de não ser exclusivo, né? Isso pode ser problemático. Good question. Boa pergunta. Anything else? Any other comments about docetism, Gnosticism? Alguma outra pergunta sobre docetismo, gnosticismo? Pastor, professor, tem um pensamento aqui que eu achei interessante. There's a thought here that I find very interesting. É um documento de Inácio sobre o docetismo. Ignatius, a document of Ignatius. Eu vou ler. Torna-te surdo quando te falam de um Jesus Cristo fora daquele que foi da família de Davi. So consider absurd or make yourself deaf whenever someone talks about a Jesus that was not part of the David family, the David's family. Comeu, bebeu, That ate, drank, drunk. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. That suffered under Pontius Pilate. Aí o Inácio fala: de que me valeria estar em cadeias se Cristo sofreu somente na aparência? So why would I be in chains and suffering if Christ only suffered in the appearance? Como certos pretendem, né, dizem. Just like some others will say. Aí o Inácio fala: esses sim não passam de meras aparências. Yes, those are the ones that are really just in appearance. Inácio condenando os docetas. So that was Ignatius. Is that to say Ignatius condemning the docetics? Isso. That's it. Yeah, great point. And as you were talking, it brought to mind the docetics had a doctrine of impassibility. Vocês estão falando aí, me lembrou, né? Os docéticos, eles tinham a doutrina de impassibilidade. Impassibility has its root or source in the Stoic thinking. E a raiz da impassibilidade tem a ver com o raciocínio estoico. The Stoics had a perception of God as principle, and he cannot be affected. E o raciocínio estoico, ele tinha uma visão de Deus que não podia ser afetado. Ele era a origem do pensamento. He was the... Can you repeat that? God was... Yeah. They for saw the God. The Stoics saw God as unaffected, like he can't be penetrated in any way. Então os estoicos, eles viam Deus como algo impenetrável, né? Que não podia ser penetrado de qualquer jeito. And so therefore he is impassible and he cannot experience pain, hurt, emotion, those kind of things. Então ele é impassível, né? Acho que tem a ver com paixão, então ele não pode experimentar
certos sentimentos com dor, paixão, né, e tal. Yeah, so Ivan makes a really good point. The Docetics wanted to maintain that doctrine of impassibility. When they were seeing Jesus as God, they could not see that Jesus could suffer. Então, os docéticos, eles queriam manter essa doutrina da impassibilidade, né, dizendo que Deus não poderia sofrer na pessoa de Jesus. A good point. Isso é um bom Anything ponto. before we go on to the next question? Alguma outra coisa antes da gente ir para a próxima pergunta? Pastor Jairo, Fala com o professor. desculpe. O livro Christology, a Global Introduction, ele tem uma questão que me chamou muita atenção. Qual livro? Esse livro, né? Christology, a Global Introduction, é esse livro que é... Yeah, the book Christology, a Global Introduction. There's something very important here that I think. Ele diz o seguinte: o docetismo tinha um salvador divino que não tinha nenhuma real conexão com a humanidade. O docetismo o quê? Qual o verbo que você falou? O docetismo tinha um divino salvador, né, um salvador divino, que não tinha nenhuma... Docetism had a divine savior that had no connection to humanity. A minha pergunta é como eles conseguiam relacionar esse salvador sem ele estar próximo? Seria só uma salvação da alma, no caso, ou algo parecido com isso? So my question is, how salvation really did work for Docetism? It was just a salvation of the soul, or because Yeah. Sim. Yeah, the focus was on liberating the soul or the spiritual essence out of the body, which was inferior. Então, a ideia era libertar o corpo, né, o espírito, né, de algo que era do corpo, que era inferior. Libertar o espírito do corpo, ser inferior. This is the heretical Gnostic doctrine known as the Pleroma. Essa é a doutrina herética docética chamada de pleroma. Pleroma is the Greek word for fullness. É a palavra grega para plenitude. And for the Docetics and the other Gnostics, it was all about escaping this material existence and joining into the spiritual fullness of the Pleroma. E para os docéticos, né, e outros heréticos aqui, a questão era sair, né, fugir, escapar dessa natureza pecaminosa para uma outra realidade superior. This led them to believe that all they needed to do was believe in the divinity of Christ. Então, isso fez com que eles pensassem que a única coisa que eles precisavam fazer era acreditar na divindade de Cristo. But it also gave them an excuse for living very immoral lives in their earthly life because the physical doesn't matter. E isso deu desculpa para eles viverem vidas terrenas bem morais, já que o físico não tinha importância. That was a great question. Essa foi uma grande pergunta, uma boa pergunta. Anything else? We want you guys to talk and dialogue. Vai, gente, alguma pergunta? A gente quer que vocês falem. Não existe. Eu vou fazer uma colocação para ele aqui, pastor Jorge. I'm gonna make a point here, if I can. Depois que começa a discussão, né, sobre a Trindade, After we see the Trinitarian discussion, o gnosticismo, que agora é um gnosticismo cristão, so the Gnosticism that at that time would be like a Christian Gnosticism. ele também faz uma reinterpretação tentando explicar a Trindade.
he also has to reinterpret uh, the theology, trying to explain reality. E aí ele diz que existe o uno, So they would say that there was the uno, que é o intangível, né? that is untangible, O barbelô, the bar below, e o Messias, que é o and, Cristo, and ungido. the Christ, the Messiah, the anointed. E existe uma quarta entidade chamada Sofia. And they have a fourth one that's called Sophia. E essa quarta entidade, quando ela pensa emancipado do uno, que é o intangível, And that fourth identity, when thinks in an emancipated way from the uno, aí eles dizem que é gerado Yahvé. so they would say that Yahweh is generated by that. Yahvé, ele faz os seres humanos Yahweh makes from human beings e coloca a partícula de sabedoria, de Sofia, dentro de cada ser humano. and the Sophia particle, the wisdom particle, is put inside every human being. Então, a salvação, ela vem em o uno enviar o Mashiach, o Cristo, So salvation comes from the uno sending the Christ, que vai tomar o Jesus histórico that will take over the historical Jesus. Então, no pensamento do gnosticista cristão, So the thinking of the Christian Gnosticism, o papel do Jesus histórico tomado pelo Cristo enviado so the role of the historical Jesus taken over by the sent Jesus, é fazer com que a própria pessoa olhe para dentro de si is to make every person to look inside themselves para que ele possa encontrar o caminho so they can find the way, através da sabedoria presa dentro do homem por Yahvé. because of the wisdom that is imprisoned inside man, by Yahweh, or was inside man already. É por Só isso que que é muito posterior, né? I think that's very, very late. isso aí é uma roupagem que eles fizeram para poder explicar a Trindade, né? Para So refutar a this tese. was their explanation for the Trinity, but yeah, I'm saying that that's very late on the. Mas o princípio já está lá em João. But the principle it's there already. Porque João vai dizer que ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Because John will say that he's faithful and just to forgive sins. Jesus, nessa colocação de João, não existe um apontamento para que as pessoas pudessem olhar para dentro de si e encontrar o caminho, mas eles precisavam ser perdoados. So John was saying that you need to forgive, your sins need to be forgiven. Eu não entendi, Paulo, por quê? A primeira parte. É porque, assim, João, ele vai dizer que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, né? So John is saying that he's faithful and just to forgive sins. O que está por trás, o que João está refutando é exatamente o pensamento de que eles diziam que Jesus apenas faria com que ele olhasse para dentro de si, para que eles pudessem encontrar o caminho que já existia. So John was refuting that you could find a way just by looking inside of yourself. E João disse que não, que o homem precisa ser perdoado. And John says no, it says that man needs to be forgiven. I really struggle with that amount of
Gnosticisms that they put in John's mouth. E eu tenho muita dificuldade com essa montanha de gnosticismo que se coloca na boca de João. I mean, I preach, I study, I see that a lot, but Gnosticism was not that defined. We not even know the dates for sure of Johannine letters and Gospels, and so there's a whole system that stands in itself with Gnosticism. Eu acho que eu sou muito cético em relação a esse bololô que se bota de gnosticismo nas cartas de Mas, João no Evangelho, porque é um sistema que tem que ficar de pé, de ser autoria tardia. And I'm saying, this because Gnosticism, maybe that's what Ryan's trying to say. There's a reason for it. It's gonna shape itself, right? And God maybe is preparing the way with John, but it doesn't necessarily has to be like a blatant refute. I mean, he's not writing straight to the point every time, So it's like pre-Gnosticism, we could call it, but it's like, eu tô falando que o João não está escrevendo, refutando o tempo todo isso aí, porque a heresia não estava tão definida. I'm saying the heresy was not that defined and present. Well, I mean, we're not sure about that. That's what I'm saying. So that's not, we're kind of bringing the Gnosticism from later on to a lot of Johannine texts, A gente está trazendo. Oi? eu acredito que os sistemas, como nós conhecemos hoje, eles vieram depois. Mas eu acredito que os princípios, eles já existiam antes. Inclusive, vem do judaísmo, né? Essa questão dessa refutação, de Jesus perdoar ou não pecados, né? Princípio do... So I'm saying the principles are already there. So the things about sin and yeah, John actually on the gospel, he said he came for those who were his, but they did not receive him. So that's kind of the main thing of the gospel, and we'll see that in the letters. O apóstolo João fala, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Isso vai ser o tema do evangelho e a gente vai ver isso nas cartas. So I'm saying that we push too much Johannine content to Gnosticism, and that's why we push everything date-wise, later in the first century, trying to cut, Gnosticism as a very defined, and it doesn't stand very well. Eu tô falando que a gente força a barra na erudição para colocar João lá no final do século, para tentar pegar o rabinho, o início do gnosticismo e dizer que... Mas a verdade é que isso não fica muito de pé na erudição do Novo Testamento. I mean, Gnosticism was... What I'm saying, the ideas were probably there, and it was Judaic and Platonic, and like you're saying, Aristotelic, did you say... just Greek, as ideias estavam lá, eram gregos e judaicos, né? Mas não tinha esse negócio tão definido assim, me parece. Entendeu? E João não está escrevendo só para refutar isso. So this is a thought about the New Testament, because this is very discussed on the New Testament. But I'm sorry I need to reject that. I have to put a word on that. Because everybody just goes to John and say, oh, John is preaching against Gnosticism. We're not even sure if he wrote the letters that late or the gospel, that's kind of discussion. So it's like a whole system that it stands together if it stands together. So it's like a circle argumentation. Estou falando, essa questão do gnóstico e João é um argumento cíclico, né? Que tem tudo que ficar ali no finzinho, se sustentar possível. A gente tem que ter cuidado. E a mesma coisa com Paulo, né? Em Colossenses e tudo. No, that was not a very defined Gnostic movement in the first century. Not like the one Paul just mentioned about Trinity and all that. That was very late, We are probably dealing with the issues, but not the movement in itself, I think, Anyways, that's just, and I know that's hard, but a lot of commentaries in the New Testament back in the day, like 50 years ago, it was all about Gnosticism, John. And I think
the generation now is seeing that we miss a lot of the Judaism issues. Eu tô falando, havia 50 anos atrás, os comentários era só gnosticismo, gnosticismo, e a gente acaba perdendo as questões judaicas de João, né? Em Colossenses também, entendeu? Paulo está falando, is kind of a Judaism that is esoteric, is mystic, is Zoroastrianic, is it's like you said, people were trying to be more spiritual. I think that was the essence of some kind of a desire to be superior with their spirituality. Então, é isso aí que o professor falou. Havia um desejo de crentes serem superiores espiritualmente e tal. And that's kind of the evil, the root of evil that we see in church, like spiritual superiority, and even Pentecostal, that thing is the same today. It's kind of it's the same evil fallen nature, to try to use spirituality as a form of self-affirmation, and superiority. And that's why Paul said, no, don't let anybody subdue you, by any means. Então, é esse desejo de uma espiritualidade superior que a gente vê no pentecostalismo e tudo, ainda hoje, que está ainda presente, né? E Paulo fala, não deixe que ninguém vos julgue, ele fala em Colossenses, né? Ninguém vos subjugue, né? I already said too much, I'm sorry. Ryan. Yeah, I was just listening and I found that fascinating. I think a lot of what y'all said is right on. I do agree that we have to be careful that I think whatever John was dealing with, I think at the very least we can probably say it was a very early form of Gnosticism. Eu estava ouvindo vocês fascinados, a gente tem que ter cuidado mesmo, porque o que João estava lidando era uma forma muito, muito precoce de gnosticismo. Many of the different Gnostic strains didn't really reach full bloom, and probably until the late 100s. Então, as formas mesmo de gnosticismo só ficaram presentes no finalzinho mesmo do primeiro século. You say 100, so it's 2nd century, right? Yes, yeah, mid to late 2nd century, yes. Então, o gnosticismo tomou forma mesmo no final do segundo século, no metade do segundo século para frente. Irenaeus gave us the most detailed explanation of the different strains of Gnosticism. Irineu, ele nos deu realmente a trilha, né? A guia para essas formas diferentes de gnosticismo. And Against Heresies was written somewhere between 150 and 170 AD, maybe even a little later. E o livro dele, Contra Heresias, foi escrito exatamente nos anos 50 do segundo século, 150, 170, ou talvez até mais tarde. I don't think there's any doubt that the Apostle John is dealing with early Gnostic heresy. Eu acho que não há dúvida que o apóstolo João está lidando com uma doutrina gnóstica precoce. I just think it's very difficult to isolate exactly which ones or Só acho muito difícil de isolar, né, e dizer que tipo de doutrina ele realmente estava fazendo. So that's a great debate that happens among theologians like Gyro, who are New Testament theologians, and also patristic theologians, early church. E essa é uma discussão realmente entre teólogos eruditos, como já estava falando, e até teólogos patrísticos, né? So, another thing I wanted to address before we go to our next question, the reason I asked the question I did is I wanted y'all to understand the trajectory of history. E a razão por que eu fiz essa pergunta, né, e entender isso, é porque eu quero que vocês entendam a trajetória da história. I don't think I asked the question very well, but what I was trying to get at was that in
the first couple centuries, there was much more of a commitment to supernaturalism than there is now. Eu não sei se eu fiz um bom trabalho fazendo a pergunta, mas ponto que eu queria chegar é que nos primeiros séculos havia uma tendência muito maior para o supernaturalismo do que agora. Therefore, for the Docetics in particular, it made more sense for them to see Jesus as God, but not as man. Por isso que para os docéticos, para eles fazia mais sentido de ver Jesus como Deus e não homem. Of course, in our contemporary setting, it's exactly the opposite. E por isso que, na verdade, no nosso momento, no contemporaneidade hoje, é o contrário, é o oposto, exatamente o oposto. Mankind struggles to see Jesus as God, but they do, at least many will acknowledge he was a man. As pessoas veem Jesus como Deus, assim, mas não, eles têm dificuldade. Say that again, I'm sorry. They have difficulties. They have a difficulty seeing Jesus as God in today's times, but they obviously generally accept him as a man. Então, hoje, talvez, a dificuldade de ver Jesus como Deus, mas, obviamente, que eles aceitam ele como homem. So, one of the things that's happened throughout history as we've gone along is more anti-supernaturalism. Então, com a história, né, o tempo, houve uma diminuição, uma rejeição, talvez, até do supernaturalismo. Yeah. Any final comments on that before we go to our next question? Algum comentário ainda antes da gente ir para a próxima pergunta? It's about lunchtime for them too, Ryan. Want to take a break? Okay, we can take a break. Yeah, it's just 30 minutes for the Sure. They eat something. It's 12:30 in Brazil. Great. So you wanna come back at 11, which would be what 1 o'clock 30 their time. minutes. Yeah, 30 minutes. Vamos dar um intervalo para o almoço agora, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? 30 minutos para o almoço. We are back at 11, 1 o'clock in Brazil. Vamos voltar então 1 hora no Brasil, ok? Rapidinho o almoço aí. E a gente volta. Alguma pergunta antes? Any question before? So nobody's raising hands. No. They're hungry. They're hungry. Okay, brothers. See y'all in 30 minutes. Okay. See you. You know, Ryan, I don't know if you have to leave, but it's there's a New Testament question also about, why Jesus doesn't